pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos trazendo um vídeo que vai ajudar muita gente. Muita gente tem dúvida na massa, né? Tanto a chiffon quanto a manteigada, se pode assar o bolo em uma única forma. E hoje nós trouxemos aqui para vocês o teste. Vamos assar uma forma com a massa inteira do bolo e outro dividido em duas formas separadas. E vamos fazer o comparativo para vocês. Qual que é mais vantajoso, se assar em uma forma só, se assando em duas formas, se a textura da massa vai ser a mesma ou não, se o tamanho da massa vai ser o mesmo ou não, qual o resultado final disso tudo. Então fique com a gente, fica ligadinho até o final, porque vai ter muita coisa boa para vocês hoje, né, amor? Com certeza. Tudo na intenção de ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá para nossa receita de hoje. Então nós vamos começar colocando 6 ovos, 260 gramas de açúcar, eu estou usando o cristal, mas pode ser o refinado também, e uma pitada de sal. Essa lista de ingredientes estará na descrição do vídeo, tá? Então pode ficar despreocupado, estará lá tanto em gramas como em xícaras. Vou bater isso aqui em velocidade média por aproximadamente 10 minutos. É o mesmo processo da outra massa, tá? Após 10 minutos, você vai diminuir a velocidade da batedeira, colocar 4 colheres de sopa de óleo. Em seguida, aos poucos, colocar o leite fervendo. Coloque aos poucos para não cozinhar a sua massa. Então agora eu tenho aqui 350 gramas de farinha de trigo e 30 gramas de fermento em pó. Eu já misturei os dois, a farinha de trigo é sem fermento, tá? E aí eu vou peneirar aqui. Peneira metade, misturo e depois a outra metade. Mistura com fouet sempre de baixo para cima, para não tirar o ar da massa. Olha só, prontinha a nossa massa, percebam que ela está leve ainda. Se você quiser ver essa receita bem detalhadamente, tem a massa chiffon. Aí o Luciano vai deixar aqui no link da descrição. E aí vocês podem ver com mais detalhes, porque agora é o mais importante para nós nesse vídeo. Aqui eu tenho a minha balança. Então, em média, quando a gente faz em formas separadas, em 4 formas, são 300 gramas por forma. Então, em uma forma eu vou colocar o dobro, porque a gente quer saber o resultado em uma única forma, né, amor? Exatamente. Então, aqui eu vou apertar a tara. Então tá no zero e eu vou colocar aqui 600 gramas. Lembrando que essas formas têm 15 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura. Vou colocar 550 porque se precisar a gente completa depois. Nas outras duas formas eu vou colocar 275 gramas em cada, porque 275 mais 275 dá 550, que é da outra forma, ok? Então, 275 em uma. Sobrou um pouquinho, mas eu não vou colocar porque eu quero exatamente a mesma medida em tudo, tá? Pra gente ser bem honesto e bem real aqui na comparação. Só pra lembrar, eu passei o desmoldante apenas no fundo da forma, tá? A gente não unta as laterais pro bolo crescer retinho. Se você não tiver o desmoldante, pode ser um disco de papel manteiga. Você vai cortar no diâmetro da sua forma e colocar no fundo, tá? Não pode untar as laterais. Agora vamos levar tudo em forno pré-aquecido a 160 graus. Forno pré-aquecido daquele que você aqueceu antes, a mais ou menos 10 minutos antes de colocar no forno. Vamos levar tudo nesse forno. O meu forno é elétrico. Então o forno elétrico eu coloco para assar na segunda grade de baixo para cima e aquecimento inferior, ok? Que é para aquecer só embaixo. Já colocamos as 3 formas no forno. Eu vou falar o tempo para assar cada uma, se vai ser o mesmo tempo ou não e o resultado final. Então fique com a gente até o final do vídeo. Nossos bolos já estão assados, então vamos para as primeiras impressões. Peguem aqui, por favor, meu bem. Olha aqui, esses dois são os bolos que a gente fez separando. Isso aqui vai dar um bolo decorado inteiro,
ok? Então aqui a gente percebe que a massa ela está retinha, né, amor? O bolo tá coradinho. Aí eu faço isso aqui pra gente desenformar nas duas formas. E ok. Agora vamos para o nosso terceiro que a gente fez. Esse aqui vai dar um outro bolo, um segundo bolo. A gente fez ele todo em uma única forma. Aí aqui a gente percebe que ele está bonito, né, amor? Assim, em cor, tá coradinho. Só que o meio, ele abaixou um pouquinho, tá vendo? Isso aqui a gente não repara porque eu coloquei a faca pra ver se estava assado no meio, porque o meio demorou mais pra assar. Então o meio, ele não ficou tão retinho quanto os outros. Mas agora a gente vai desenformar e a gente vai cortar pra gente ver como que tá por dentro, se tem alguma diferença. Ele ainda está morninho, tá? Então aqui, como tá com desmoldante super fácil pra desenformar, né, amor? Demais. Ficou bonito? Ficou top. Top. E aqui os outros, olha. Diferença de tempo de forno. Esses aqui assaram com 40 minutos. Esse aqui demorou 47 minutos pra assar. Ele tá um pouquinho mais claro, tá vendo? Então se deixasse talvez uns 3 minutinhos a mais, ele talvez ficaria da cor desse aqui. Só que já tá assadinho. Altura. Altura, gente, olha aqui a diferença. Parece que esse aqui tá um pouquinho à toa mais baixo, né, amor? Só que aqui tem um espacinho, tá vendo? Vai ficar quase a mesma altura. Então acho que crescimento é igual. Eu não vou falar que esse cresceu menos que esses não, porque o crescimento parece que tá bem parecido. Porque esse aqui, como tem essa folguinha, então a gente pode descontar, ok? E agora vamos partir. Agora nós vamos cortar nossas massas para ver como vão ficar por dentro, se tem alguma diferença ou não. Eu vou começar pelas menores, então a gente vai usar aqui o nivelador para ficar mais fácil, ok? Elas não estão totalmente frias, o ideal é que elas sejam geladas para cortar. Mas como é só demonstração, eu vou fazer assim mesmo pra gente já conseguir tirar alguma conclusão, ok? Então aqui eu coloco minha mão e vou fazendo esse movimento para cortar a massa. Então aqui a gente tem a nossa massa chiffon, ok? Das menores. Vou cortar a segunda agora menor. A nossa segunda massa. E agora vamos cortar essa grande. Para essa grande, primeiro eu vou cortar no meio, depois eu vou dividir cada metade em duas partes. Cortamos na metade, tá vendo? Agora vamos cortar nas metades novamente. Olha só. Aqui tem uma pequena diferença por causa do meio, lembra? Que abaixou um pouco mais. Então essa é a pequena diferença aqui no meio. Então aqui é a nossa segunda parte. Eu acabei não olhando direito e aí eu cortei sem ser no meio. Aí por isso que despedaçou um pouquinho aqui. Mas olha só a textura da massa, ok? No meio aqui, nas laterais. Olha aqui. Ele ainda está morninha, tá, gente? Considerações finais. Então aqui a gente tem as duas massas que a gente fez. Pega aqui, amor, por favor. Que a gente assou separadamente e que a gente assou tudo na mesma forma. O tempo pra assar dessa aqui no meu forno foram 7 minutos a mais. Então se eu quisesse mais curadinha, deixasse 10 minutos a mais, ficaria da mesma tonalidade da anterior. Dessa aqui, que foi assada de forma separada. Segunda coisa, a questão de maciez, de textura, eu não percebi muita diferença aqui, olha. A textura é basicamente a mesma, tá vendo? Aqui no meio que dá um pouco mais de diferença, ok? Mas talvez tivesse deixado os 10 minutos, teria ficado com a mesma textura dessa aqui. Pra cortar, eu achei mais difícil cortar com ela grande, porque cortar metade, depois outra metade aqui, eu achei que dá mais trabalho do que aqui. Porque aqui a gente corta só o meio, cada disco e pronto. E aqui o tempo pra assar é um pouco menor. Cheiro de ovo, pessoas perguntavam se fica com cheiro de ovo. Não fica, gente. Cheiro, amor. Não fica. Essa massa não tem cheiro de ovo. Se bater bem, não vai ficar com cheiro de ovo. E o leite também quente ajuda a sair esse cheiro. Então, pra concluir, se você tem apenas uma forma e quer fazer em apenas uma forma,
por exemplo, eu quero fazer uma forma de 15 centímetros de diâmetro. Então você vai usar somente metade da receita e assa tudo numa forma só. Dá certo, ok? Essa receita me rende direitinho um bolo de 20 centímetros de diâmetro. Então, se você quiser fazer um bolo de 20 centímetros de diâmetro, eu asso em duas formas, porque eu gosto de assar em duas formas separadas. Mas se você quiser assar em uma única forma, a forma de 20 centímetros de diâmetro vai ficar com isso aqui. É a receita dos 6 ovos, ok? Espero muito que vocês tenham entendido. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês, porque a gente está buscando aqui coisas para ajudar vocês no dia a dia. Então a gente tá fazendo tudo bem mastigadinho. Era uma dúvida muito comum nos comentários, então a gente resolveu fazer esse vídeo separadamente para esclarecer para vocês. Espero muito que tenha ajudado vocês. E aí coloca nos comentários, por gentileza, se você gostou desse vídeo. E se você gostou, por gentileza, dê seu joinha, clique no gostei. Se não é inscrito ainda, você é muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. Se inscreva, ative o sininho de notificações e clique em todas, porque assim toda vez que sair um vídeo novo, o YouTube vai te avisar e você não perde nada do nosso canal. E compartilhe em suas redes sociais para ajudar mais pessoas e para ajudar a gente também na divulgação do vídeo, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus abençoe vocês.